E aí, galera, beleza? Meu nome é Eliomar. Agora a gente vai ter a análise de duas redações que tiraram nota 1000 no Enem de 2019. Vem comigo. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos como elaborar uma introdução. Agora, como que isso fica estruturado dentro de uma redação que tirou nota 1000? Tá aqui, ó. Redação número 1, introdução que não é grande, não é imensa, com aquelas 4 etapas. Começa assim, ó. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Olha uma retomada aí rapidinho. Na obra, qual é a obra? Cine Hollywood. Os moradores do até então vilarejo, qual é o vilarejo? Bem aqui, ó, cidade de Crato, do vilarejo nordestino, têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Repara que já desde o início está trazendo palavras relacionadas ao tema. De maneira análoga, olha essa retomada bonita e vocabulário novo, só toma cuidado com de maneira análoga. De maneira análoga é do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. O detalhe é que esse de maneira análoga não pode ser usado em todos os contextos, tá? De maneira análoga, a história fictícia retomada. Qual é a história fictícia? Cine Hollywood. A questão lá vai, democratização do acesso ao cinema. Entendeu que eu vou usar a mesma estrutura? Contextualizou, retomou, que a história é fictícia, e tema, democratização do acesso ao cinema, em que lugar do planeta? No Brasil. Precisa deixar bem claro que está no Brasil. Ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Vamos pegar uma palavra nova para a gente, uma expressão nova para a gente? Não fala periferia, não fala pobre, tá? Não fala comunidade, não coloca favela na tua redação. Vamos melhorar o vocabulário. Parcela socialmente vulnerável, socialmente desassistida, tá? Toma cuidado com a questão do teu vocabulário ali na tua redação. A parcela socialmente vulnerável da sociedade. Para finalizar a introdução, arrematando aí com uma frase. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, a gente vai ter que observar aqui duas coisas. A primeira, a coesão, elemento coesivo. Assim é um elemento coesivo. Onde que eu ganho ponto? Começo a ganhar ponto com esse elemento coesivo? Na competência 4, tá? Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura, postura do Estado em relação à cultura, está culpando quem? O Estado, o poder público. A cultura e a negligência de parte das empresas. Olha aí, para não generalizar. Eu não quero generalizar. Todas as empresas falham? Não. De parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Como a gente vai analisar agora uma redação por completo, entendam a estrutura. Aqui, ó. É lícito afirmar que a postura do Estado, quando ela fala na introdução, a postura do Estado, aqui, ó, o que ela vai ter que defender no desenvolvimento 1? Ó, todas as vezes em que eu falar de 1, é desenvolvimento 1. Então, no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1, a postura do Estado. Desenvolvimento 2, como é que eu vou chamar? D2. O que ela vai aqui argumentar no desenvolvimento 2?
a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, tá? E aqui, o que que ela vai fazer? O que a gente chama de PI. O que que é a PI? Proposta de intervenção ou proposta interventiva. Aí vamos lá, D1 ou desenvolvimento 1. Como é que eu começo o meu desenvolvimento? Lição básica aí. Precisa iniciar com um elemento coesivo. Coesão é a quarta competência no Enem. Esse elemento coesivo, ele é aqui, ó, essa primeira palavrinha aqui que vai iniciar teu desenvolvimento. Em uma primeira análise, em uma primeira abordagem, vale pontuar de início, inicialmente, primeiramente, em primeiro lugar. A minha dica: não sai decorando um monte de elementos coesivos. Não decore essa loucura de tantos elementos coesivos só para iniciar um desenvolvimento. Adota um, ó, em primeiro plano. Pronto. Todas as minhas redações que eu for fazer até o dia do Enem, até o dia da UEMA, em primeiro plano. Agora, ó, fica atento a um detalhe. Em primeiro plano é para o desenvolvimento 1. Não coloca em primeiro plano para o desenvolvimento 2, que isso vai te dar problema. Em primeiro plano, desenvolvimento 1. É a tua primeira palavrinha. Pronto. Assim tu vai começar o teu desenvolvimento, a tua argumentação de número 1. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, ó, o Estado aqui, ó, no desenvolvimento 1. Por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Olha o tema da redação, que foi que eu falei agora há pouco. O tema precisa aparecer. O tema apareceu na introdução e agora o tema está aparecendo bem aqui, ó, no desenvolvimento 1. O tema precisa aparecer. Deixa-me marcar aqui. O tema apareceu, o tema apareceu, o tema apareceu nos 4 parágrafos. Aí vamos. Por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Aí tu vai me dizer, Leomar, mas eu já botei Brasil. E eu não queria repetir Brasil. País. Pronto. País ali. Aí vai. Essa lógica, olha aí, ó. Qual é o elemento coesivo? Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Aí, dentro do Estado, do poder público, quem que trabalha com a cultura? Ministério da Cultura. Então, para falar de cinema, é Ministério da Cultura. Instituído para ser um órgão, aqui é uma falha, tá? É um órgão aqui, não é um órgão. Então, é assim, ó, um órgão, tá? Que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério retomou. Olha a palavra tal aparecendo de novo. Que quer dizer o quê? Esse ministério. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. Eu vou dizer periferia. Eu vou dizer favela. Não, classes pouco privilegiadas. Olha o vocabulário ali na minha redação. Privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Como que é possível democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Por meio de distribuição de ingressos em escolas e passeios. Está aqui, ó, para finalizar o desenvolvimento, ó. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse cenário. Quando nós estivermos trabalhando com desenvolvimento, a gente vai ver essa estruturazinha aqui, ó, que pode fazer uma sugestão ao final do desenvolvimento, tá? Vamos para o desenvolvimento 2. Que ele diz, ó, outro sim. Elemento de coesão para eu iniciar o meu desenvolvimento 2. Enquanto que aqui, ó, em primeiro plano, aqui eu vou botar o quê? Outro sim. Ademais.
Além disso, tá? Mas aí a mesma coisa, eu não vou ficar doido decorando um monte de elementos coesivos só para iniciar um desenvolvimento 2. Então tá aqui, ó, adota esse. Adota. Pronto. Não tem problema nenhum. Ai, se o outra pessoa usar outro sim, tem algum problema? Gente, o Enem é feito por mais de 4 milhões de candidatos. Como que não vai haver a repetição para vários candidatos do mesmo elemento coesivo? Isso não existe. Pode sim, adota. Desenvolvimento 2. Outro sim. E aí, ó, outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, então no desenvolvimento 1 falou do Estado, né? Agora no desenvolvimento 2, empresas do setor. Empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filme e de cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar, olha quem vai aparecer agora bem aqui, ó, o acesso ao cinema no Brasil, tema da redação. O tema apareceu na introdução, apareceu no desenvolvimento 1, apareceu no desenvolvimento 2. O tema é crucial ali. Isso decorre, olha o pronome aqui, ó, isso, não é isto. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade, tá? Para finalizar isso aqui, já é a finalização ainda não, ó. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes, olha aí, para não generalizar na redação, muitas vezes não generaliza, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Ó, de novo aqui, ó, classes populares, tá? Finaliza. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Quais são os espaços? O cinema. Conclusão, aqui ó, o Enem, ele te pede uma proposta de intervenção, uma proposta interventiva, é isso que o Enem te pede. E essa proposta interventiva aqui sozinha, ó, vale 200 pontinhos. Significa que se eu não colocar proposta de intervenção, eu perco 200 pontos na minha redação. Caso eu perca 200 pontos na redação, eu só vou ter a chance de ganhar, no máximo, 800 pontos. É o máximo que eu posso. Se eu não colocar proposta de intervenção, só 800 pontos no máximo, tá? Então vamos lá para a proposta interventiva, ou proposta de intervenção. É necessário, portanto, já diz é necessário, tá? Que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema. Lá vai, tema da redação de novo. O tema da redação acabou de aparecer aqui na conclusão. Posto isso, o Ministério da Cultura, outro, um exercíciozinho aí. Vamos embora procurar saber o que cada ministério faz, já que no Enem é comum aparecer essa questão de ministério, vamos procurar saber o que cada ministério vai fazer, tá? Ministério da Fazenda não cuida de meio ambiente nem de fazenda. Ministério da Economia, a pessoa escuta Ministério da Economia, ela acha que Ministério da Economia sai dando dinheiro para todo mundo. E não é. Ah, Ministério da Justiça, contratar profissionais de saúde. Ministério de Justiça não contrata profissionais de saúde. Então, vamos embora lá procurar, dar uma olhada o que cada ministério faz, o que cada poder faz. Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, vamos lá. Que o Ministério da Cultura, por meio de um amplo debate entre Estado e sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, tá? E profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. Olha aí, o tema de novo aparecendo, a fim de fazer, gente, rapidinho aqui uma observação linda. O afim, lá na tua redação, ele é separado. Existe afim junto. O que é afim junto? Igual. Temos ideias afins.
temos ideias iguais. O da tua redação, ele é separado, ele não é junto. E aí, João está afim de Maria, separado. Eu estou afim de beber água, separado. Estou afim de dormir, separado. Olha a decoreba. Todas as vezes em que eu quiser escrever e usar o afim, né? E tiver do, de ou da. Do, de ou da, ele vai ser separado. Quer ver? A fim de Ana, separado. A fim do menino, separado. A fim da comida, separado, tá? O afim ali na tua redação, na tua proposta, ele tem que ficar separado, não é junto. A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do acesso dos filmes. Olha aquela palavrinha que eu falei agora há pouco para vocês. Tal. O que é tal? É esse, é essa. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas e reduzirem os custos de seus ingressos. Aí finaliza a redação com aquela frase com uma perspectiva de futuro. O Enem ama isso. Perspectiva de futuro. Tu não está preocupado em apenas com o presente, tu está preocupado também com as gerações futuras. E aí vem, ó, dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, lá na frente a gente vai trabalhar uma coisinha chamada de texto-circuito. Em Cine Hollywood, poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Lê essas redações que tiraram nota 1000, relê essas redações que tiraram nota 1000, olha a estrutura, olha o vocabulário. É muito importante isso para que no dia 17, lá na prova do Enem, a gente consiga fazer uma boa redação de maneira calma, tá? Sem muito atropelo. Na UEMA, nos dias 28 e 1º, também a gente consiga fazer uma ótima redação. Bora para a redação de número 2, aí. Também tirou nota 1000 lá no Enem. Avalia a estrutura. Ó, introdução, pequena. As 4 etapas estão aqui. Contextualiza, retoma, tema e tese. Ó, durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil, já deixou bem claro aqui Brasil, tá? Trouxe consigo a modernização do país, com a construção de escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Essa redação aqui, na verdade, ela não é de 2019, ela é de 2017, que foi Caminhos para consolidar a educação de surdos no país. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, olha a retomada bem aqui, ó, tal valorização educacional. Qual é essa valorização educacional? O que aconteceu lá no século XIX, a construção de escolas e universidades e a primeira escola voltada para surdos. Hoje não se vê essa valorização educacional de acordo com o que o candidato escreveu. Relacionada à comunidade surda. Está vendo as palavras relacionadas ao tema? Posto que os embates que impedem sua evolução há desafios para a democratização do acesso dos surdos, trocou desafios por embates. Sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos, olha o sinônimo que está sendo usado de deficientes auditivos, denota um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. País desestruturado e sociedade desinformada. Ó, país desestruturado, sociedade desinformada, uma tese de culpa. Aí, desenvolvimento 1. Olha o elemento de apresentação do desenvolvimento 1, a princípio. Está aqui, ó. A princípio, bota 2 coisas. A princípio é sem crase e a princípio leva acento, tá? Ah, eu gostei tanto de a princípio, eu vou botar nas minhas redações na hora de fazer o desenvolvimento 1. Pronto, está aqui, ó, a princípio. Só tem um detalhe. É para o desenvolvimento 1. A princípio não é para o desenvolvimento
2. A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez, olha como já colocou um sinônimo, com a base educacional necessária para a evolução social. O Estado e a sociedade odierna, palavrinha que está na moda nas redações, odierna, a odierna atual, hoje, tá? Odierna, atual. Então aqui, ó, a sociedade odierna tem negligenciado os direitos da comunidade surda, já botou um sinônimo. Quando a pessoa trabalha com sinônimos na redação, é competência 4, que é coesão textual. Pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetua a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez, olha o sinônimo aí, competência 4, aos menores cargos da hierarquia social. Vê-se, pois, o paradoxo que, em um Estado democrático de direito, ainda haja ferimento a um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Palavra linda, Estado democrático e de direito. Estado democrático e de direito. Estabelecido pela Constituição de 88, tá? Estado democrático e de direito. Desenvolvimento 2. Qual foi o elemento de apresentação utilizado no desenvolvimento 2? Além disso. Então o que eu posso fazer? Desenvolvimento 1, eu uso a princípio, né? E desenvolvimento 2, eu uso além disso. Pronto, tranquilamente. Se tu estiveres praticando redação, eu vou fazer até a prova do Enem 50 redações. Desenvolvimento 1 a princípio, desenvolvimento 2 além disso, para não ter trabalho, para não ficar preocupado. Lembra, uma redação a gente tem que fazer em 1 hora e 30 minutos, estourando 2 horas. Porque a gente tem 90 questões no Enem, tá? Não pode esquecer esse detalhe. Na UEMA, esse ano nós teremos 44 questões ali. Eles diminuíram de 60 para 44 questões. Então vamos lá. Além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue, conjuntura, palavrinha nova, contexto, né? Bilíngue do país, é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Ellen Keller, primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, definia a tolerância como um presente para uma boa educação. O pensamento de Ellen não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com os portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras. E aí ela explica o que é a Libras, segunda língua oficial do Brasil. Para finalizar o desenvolvimento, dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possuem. E aí agora vai finalizar com a proposta de intervenção, uma possível solução para o problema. Infere-se, portanto, que é imprescindível a mitigação, de novo a palavra mitigar apareceu aqui, mitigação, diminuição, acabar. A mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Olha o tema da redação. Capacitação educacional dos surdos. Vai começar a propor. Para que isso ocorra, olha o nosso pronome. Isso, esse, disso, desse, dessa. Para que isso ocorra, o Ministério da Educação e Cultura deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas, por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos surdos, haja vista que a escola é máquina socializadora do Estado. Olha essa expressão linda. O que a escola é? Máquina socializadora do Estado. Ademais, a escola deve preparar surdos e ouvintes para uma convivência harmoniosa, com a introdução de aulas de Libras na grade curricular. Olha quem aparece aqui. Afim. O afim, lá na tua redação, como é que ele vai ficar? Separado. Ele não é junto. Qual foi o macete que eu dei agora há pouco? Todas as vezes em que eu tiver o de, ele vai ficar separado.
a fim de uniformizar o corpo social e também cumprir com a máxima de Nelson Mandela, que constitui a educação como um segredo para transformar o mundo. Poder-se-á, assim, visar a uma educação de fato inclusiva no Brasil. O que é que essas duas redações têm em comum? 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Repara que a estrutura ali é idêntica. Na introdução, o que, que a gente encontra? Contextualiza, retoma, tema e tese. O que essas duas redações têm também em comum? O tema aparecendo nos 4 parágrafos. Entendeu isso? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a como elaborar uma introdução. Beleza? Então, até a próxima.